Nós queremos glorificar o Teu nome, Te louvar, Te exaltar, reconhecer, Pai, que a Tua bondade, a Tua fidelidade tem nos alcançado. Pai, queremos nos consagrar a Ti. Pai, muito obrigado, Pai, porque grandes coisas fez o Senhor por nossas vidas e por isso nós estamos alegres. Pai, muito obrigado, Senhor, que devemos, Pai, e desejamos falar como Davi, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai, obrigado, Pai, por essa manhã gloriosa em que nós estamos, Pai, com liberdade, Te louvando, Te exaltando, Pai, reconhecendo que Tu és um Deus bom, um Deus fiel, digno de toda honra, toda glória e toda exaltação. Nessa manhã, Pai, nós queremos crescer no conhecimento da Tua palavra, para que possamos, Pai, sermos obreiros operosos, trabalhando na Tua obra com eficácia, para que o Teu nome seja glorificado, através dos nossos gestos, das nossas ações, Pai, que todos possam ver Cristo em nós, que é a esperança da glória. Nós Te louvamos, Pai, pela Tua igreja aqui reunida, e dizemos: bendito Espírito Santo, que Tu és livre para nos ensinar no reto caminho da justiça. Te louvamos por isso, no nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Podeis assentar, queridos, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Podeis acender as luzes, obrigado. Obrigado também ao grupo de louvor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos estudando então acerca desse tema de submissão e autoridade. E nós estamos aqui dispostos a darmos continuidade ao nosso estudo. Nós fizemos uma introdução, em seguida falamos a parte do conceito de submissão, de autoridade. Vimos que submissão, na verdade, ela é sobretudo uma atitude de coração. Nós devemos estar dispostos a obedecermos ao Senhor e aos seus preceitos e submetermos aos princípios da sua palavra. E uma vez que nós fazemos isso de coração, nós estamos então, irmãos, com o coração alinhado para nos submetermos a todas as autoridades que o Senhor impõe em nossa caminhada. Sempre nós vamos estar debaixo de autoridade, seja no nosso trabalho secular, começa na nossa casa. Desde bebê, nós temos os nossos pais que nos dirigem, nos corrige, nos orienta, impõe limites, porque filho sem limite não é filho legítimo, é bastardo, não tem um pai ou uma mãe que o ame e que o conduza impondo limites, porque é natural do ser humano. Nós precisamos de diretrizes claras, de firmeza, para que nós possamos crescermos com equilíbrio e nos desenvolvermos como seres humanos. Então, desde muito cedo, o Senhor coloca em nossas vidas, o próprio Deus, na estrutura que o Senhor formou para os seres humanos, Ele colocou então autoridade sobre nossas vidas. Nós já nascemos debaixo em observância a uma cadeia de autoridades constituídas. Nossos pais são as primeiras autoridades sobre nossas vidas, e a partir do instante que nós começamos a nos desenvolver como seres humanos e crescermos, a Bíblia diz que Jesus, ele crescia em 4 dimensões, e todo filho de Deus há de observar essas dimensões de crescimento de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele desde cedo, desde menino, ele crescia em estatura. Todos nós crescemos, estatura. Nós crescemos também em sabedoria. Cada vez que nós colocamos os princípios ou as verdades que chegam para nós nas nossas vidas, irmãos, nós começamos a crescer em sabedoria. O ser humano, ele é um ser ensinável. Ele, quando aprende, ele começa a colocar em prática, e com a prática ao desenvolvimento, e nós começamos então a crescer em sabedoria. Então a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, e também Jesus crescia em graça, diante de Deus e diante dos homens. Então, tinha Deus como seu Pai, como também todo filho de Deus, nós como filhos de Deus temos Deus, e temos também que crescer na graça diante dos homens. Como é que nós crescemos diante
diante dos homens, irmãos? É justamente graça diante dos homens. É quando nós colocamos os princípios da palavra em evidência, em prática, em nossas vidas, e os seres humanos começam a olhar para nós, e amados, embora que não fale expressamente, mas eles começam a observar que nós temos um comportamento diferenciado, e que esse comportamento traz um equilíbrio para a nossa vida. Amém, queridos? Então crescemos debaixo de uma cadeia de autoridade. Nossos pais, de uma estrutura de autoridade. Nossos pais, as primeiras autoridades. Começamos a crescer, nós temos que ir para o colégio. Mesmo a criança em mais tenra idade, começa a reconhecer que tem que se submeter às autoridades constituídas. Ou seja, toda uma estrutura educacional que existe. Existem professores que estão cuidando, mesmo a criança bebezinho pequeno, aqueles que estão cuidando diretamente dele, existem professores, existem também diretores, supervisores e assim todo um corpo de estrutura que existe dentro da escola. E eles começam, todos nós começamos então a entendermos que existem autoridades sobre nossas vidas, que nós temos que prestar contas, que nós temos que fazermos, inclusive tarefas, os professores mandam para casa, tarefas de casa, e a criança começa a perceber que existem autoridades sobre a vida dela, que são os pais, em casa, e depois existem autoridades também na escolinha, na escola, sobre a vida dela, e ela começa a submeter, a ser treinada na submissão, para que no futuro possa exercer a autoridade, é necessário que nós sejamos treinados na área de submissão. Ninguém consegue exercer bem uma posição de autoridade sem se transformar num déspota, num ser autoritário, um ser ditador, se não entender bem os princípios, se não andou antes no caminho da submissão. Ninguém consegue ser uma boa autoridade, uma autoridade legítima, uma autoridade eficaz, uma autoridade consciente, irmãos, e agindo de uma forma humanitária, se ela antes não é treinada na área de submissão. Quando nós entramos nas escolas militares, uma das coisas que muito falavam para nós, logo nos primeiros dias, era: aluno, se queres comandar, primeiro aprendes a obedecer. Ninguém consegue comandar sem ser treinado na área de obediência. Amém? Então é necessário que nós cresçamos nessas áreas, e é por isso que nós estamos então estudando submissão. Depois, quando a criança vai crescendo, ela vai obviamente se inserindo na sociedade, começa então a galgar níveis maiores de conhecimento, às vezes vai para uma faculdade, às vezes um curso técnico, e depois, logo cedo, começa nas suas atividades, no exercício de suas atividades profissionais. Ela vai compreender de uma forma mais expansiva, na prática, que existem autoridades que estão sobre a vida dela, como seus patrões, como seus supervisores, como seu chefe imediato no setor de trabalho. Então ela vai continuar exercendo realmente a submissão, para que possa no futuro ser então nomeado como chefe de setor, como um gerente, como alguém numa posição de liderança dentro da própria empresa. É necessário, pois, que ela compreenda que dentro da cadeia hierárquica que o ser humano vive, existe a submissão. Tem que ficar bem clara. Amém? Diga assim: submissão. Dentro do reino de Deus que nós estamos estudando, não há como você se desvencilhar uma coisa da outra. Você não pode ser um bom crente, um bom cristão, e ser um péssimo trabalhador. Você não pode. Você não pode ser, como cristão, você está inserido dentro do campo onde você está atuando, seja educacional, seja no seu trabalho, ou em qualquer outra atividade da sua vida. Você não pode resplandecer a luz de Cristo sem estar debaixo dos princípios da palavra do Senhor. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. E então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. E nós vimos então nas aulas anteriores que nós devemos nos submeter primeiramente à palavra de Deus.
Submissão à palavra. A palavra é íntegra. E o Senhor deixou como manual de vida para o cristão a Bíblia Sagrada, que é a sua palavra. Então nós devemos preservar as nossas vidas, caminhar de acordo com o que está na palavra. Então, submissão primeiramente à palavra. Ninguém pode dizer que se sujeita a Deus se não se sujeitar à sua palavra. Também devemos submetermos ao Espírito de Deus. Submissão ao Espírito Santo. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, nos diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Observe bem que ele não diz assim, todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Não, não diz assim, mas diz todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Porque tem muitos filhos que não são guiados pelo Espírito. Tem muitos filhos que não são guiados pelo Espírito. Por quê? Porque não se submete à palavra, não se submete aos princípios da palavra, leva uma vida de qualquer forma, não é o correto. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, que está debaixo, que está andando em submissão à palavra e ao Espírito, ele sim se torna sensível e aí, na verdade, querido, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Então, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é filho de Deus. O filho de Deus, volta a dizer, parece até um trocadilho, mas o filho de Deus deve ser guiado pelo Espírito de Deus. O filho de Deus deve se comportar como um filho de Deus. Devemos nos submeter à palavra, submeter ao Espírito Santo, porque, lembre-se, se nós conhecermos apenas a palavra e não submetermos ao Espírito Santo, nós não temos condição de sermos guiados por Ele. Porque Jesus Cristo disse, a palavra que vos falo é Espírito e é vida. Então é preciso que nós nos guiemos pela palavra e ao mesmo tempo nos submetendo ao Espírito Santo. Também aprendemos que não devemos entristecer o Espírito Santo. Podemos entristecer o Espírito Santo? Podemos, mas não devemos. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, ele diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Significa que o nosso Deus, o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Ele pode se entristecer. Nós podemos, inclusive, até agindo com comportamento irregular, de uma forma contumaz, de uma forma costumeira, sem dar importância ao Espírito Santo, chega um momento que ele pode ser extinto das nossas vidas. Ele pode deixar, amados, embora que ele fale aos nossos corações, mas nós já não temos mais sensibilidade para segui-lo. A palavra do Senhor nos diz isso, nós não devemos extinguir o Espírito Santo. Vimos na aula passada, que inclusive lá em 2 Crônicas, no capítulo 15, diz, ouvi-me, ó Israel e todo o povo de Judá, o Senhor está convosco enquanto estiveres com ele, se o buscardes ele se manifestará, se o deixardes ele também te deixará. Então na verdade, amados, o Espírito Santo pode ser extinto das nossas vidas, e pode ser também entristecido, mas nós como filhos de Deus, em tudo buscamos agradar ao Senhor. Amém, amados? Diga, eu quero agradar o meu Pai. E eu vou agradar o meu Pai. Eu estou agradando o meu Pai. Aleluia. Vimos também que rebelião entristece o Espírito Santo, como está escrito lá em Isaías, no capítulo 63, versículo 10. Também é importante lembrarmos que, assim como existem 3 dimensões espirituais, existe o Espírito, Deus, existe o Espírito Santo e existe Jesus. Existem essas 3 dimensões, por isso que Jesus, ao fazer o homem, Deus, ao fazer o homem, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, ele usou o plural, diz, façamos o homem a nossa semelhança. A nossa imagem, a nossa semelhança. Quando ele diz façamos, era justamente Deus falando realmente com a palavra, era o verbo que estava ali,
e com o Espírito Santo. Ele usou o plural. Então, irmãos, assim como existe Pai, Filho e Espírito Santo, nós também fomos constituídos em 3 dimensões. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, amados, é necessário, pois, que nós preservemos e andemos em submissão, na verdade, nessas 3 dimensões. Vamos ver, então, abrindo em Romanos no capítulo 12 e versículo 2. Vamos ver como nós podemos, nós já sabemos, mas vamos relembrar. Como nós podemos, irmãos, agradar a Deus, ou andarmos em perfeita submissão, por meio da renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: portanto rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma das coisas que nós devemos fazer ao nascermos de novo é justamente começar um processo de renovação da nossa mente pela palavra. Quando nós nascemos de novo, nosso espírito, na verdade, irmão, recebemos um novo coração. A partir daquele momento, o nosso espírito, ele passa realmente a viver com Deus, ele é preparado para isso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então o nosso espírito, ele está preparado. É por isso que Jesus, falando aos discípulos, exortando a vigiar e orar, ele disse assim: olha, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então há uma necessidade de nós compreendermos isso. Nascemos de novo, recebemos um novo coração do Pai, o nosso espírito, ele está preparado. Mas há uma necessidade, a nossa mente não se renova automaticamente, porque a renovação da mente vem pela submissão à palavra. Quanto mais nós aprendemos da palavra, quanto mais nós praticamos a palavra, mais a nossa mente vai sendo renovada. E nós aprendemos a andar em submissão. A quê? Primeiramente, a vontade do Senhor. E aprendendo a andar em submissão à vontade do Senhor, nós andaremos também em submissão ao plano do Senhor, ao projeto de Deus para as nossas vidas, e compreendemos também numa escala maior, que o Senhor deixou justamente prepostos, ou sejam, pessoas, procuradores dele aqui na terra, autoridades delegadas dele aqui na terra, para que nós venhamos a nos submeter de uma forma voluntária, com amor, fazendo isso em observância aos princípios da palavra do Senhor. Por isso que Jesus diz: olha, aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Aquele que receber um justo na qualidade de justo, ele recebe o galardão do justo. E aquele que der, ainda que seja um copo d'água, um copo d'água fria, a um desses meus pequeninos, aqueles que creem em mim, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Ele quis dizer que existem esferas de autoridade. Existem realmente o profeta, que é uma autoridade eclesiástica no nível realmente de maior responsabilidade, e nós devemos, irmãos, nos submeter à unção que está, e às orientações que vêm de Deus, por meio daquela pessoa ungida. Isso aí inclui também, nós estamos falando em nível de ministério, inclui também os demais níveis ministeriais. Quais são 5 dons ministeriais? Apenas reprisando: existe o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, os 5 dons ministeriais. Então, quando o Senhor está dizendo assim, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, ou seja, reconhece aquela unção ministerial fluindo naquela pessoa, e por conta da consciência para com o Senhor e da honra que tem com a palavra do Senhor, se submete àquelas orientações, irmãos, examinando na palavra, e se submete, compreendendo que aquela palavra veio do Senhor,
e honra aquela autoridade, está, na verdade, honrando o próprio Senhor. Vai receber também um galardão daquela unção que ali está disponível. Pastor, como é que recebemos o galardão? Irmão, às vezes chegamos e pedimos a orientação de Deus, e Deus usa um vaso ou uma pessoa, que é justamente um vaso, para trazer uma resposta àquela oração. Se você considerar que é o próprio Senhor falando, mediante o seu Espírito, através daquela pessoa, você vai receber o galardão, aquela recompensa proveniente daquela palavra e daquela unção que está operando naquele instante. Então, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe um galardão de um justo. Ou seja, é interessante como Deus, tratando de submissão, como é que ele coloca a situação. Primeiramente, um profeta significa que tem alguém que está com uma unção, na verdade, no corpo de Cristo, no nível eclesiástico, ministerial, num ponto superior. Você está submetendo. Por exemplo, eu estou aqui nessa posição, não estou falando de mim, mas estou falando da unção. Eu estou numa função de pastor e estou aqui orientando a igreja. Nesse momento, na função eclesiástica, eu estou numa posição de autoridade sobre a vida da igreja, sobre as ovelhas. Então, nesse momento, eu estou como aquele que recebe o profeta, a igreja está recebendo o profeta na qualidade de profeta. Quem considerar as instruções que saem do púlpito pela boca do pastor, em linha com a palavra, está recebendo o galardão e as orientações, os frutos decorrentes daquela posição de honra que você, no seu coração, numa posição de submissão, está considerando. Então, profeta é numa posição superior, numa posição ministerial superior. Quando diz o justo, amado, quem recebe um justo na qualidade de justo, está tratando de alguém que, embora que você, sendo realmente um ministro também, ou então um crente, um irmão, que tem uma posição de liderança, e tem alguém na sua posição ministerial também, ou seja, numa posição horizontal, uma colateral, horizontal, você está naquele momento reconhecendo a unção que está sobre a vida dele, você está recebendo o galardão do justo. Alguém chega para você, um irmão, e você vai chegando na igreja às vezes, ou mesmo estando aqui, de repente ele se vira para você e diz: ô meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você, não despreze, porque naquele momento você está recebendo um justo na qualidade de justo. Abra o seu coração e receba, examinando se está em linha com a palavra. Faça como o povo de Bereia, conforme está escrito lá em Atos no capítulo 17, que diz que o povo de Bereia foi mais excelente do que o povo de Tessalônica, porque examinava se era dessa forma que estava escrito na palavra, nas escrituras. Então, se alguém chegar para você, irmão, e disser: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, abra o seu coração. Só tenha o cuidado de deixar passar pela peneira aquelas palavras que ele está passando para você. Verifica se aquelas palavras estão em linha com o que diz a palavra de Deus. Estando, irmão, considera, recebe, e você vai estar recebendo o galardão do justo. Alguém que está na mesma posição que você, na cadeia hierárquica ministerial. E quem der um copo d'água a um desses pequeninos porque crê em mim, é você que de repente está na sua vida secular, ou está inclusive na igreja, e vê alguém que está numa posição que você às vezes lidera, por exemplo, os liderados, de uma maneira geral. Você reconhece a necessidade dele, atende aquela necessidade, considera e honra aquela posição dele como filho de Deus. Se você fizer isso, você vai receber um galardão da parte do Senhor. Ele diz: embora aquele que dá um copo d'água a um desses pequeninos, porque crê em mim, ou seja, filho de Deus, ele diz: de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Então, o que nós fazemos sempre vai estar em linha com essas três dimensões ministeriais e espirituais. Ou seja, ou nós estamos debaixo de uma autoridade, e geralmente estamos, ou nós estamos numa linha colateral, honrando os demais irmãos que estão no ministério conosco,
ou então estarmos numa posição de influência, de liderança, em que temos pessoas que estão debaixo da nossa liderança. Então, de qualquer forma, em qualquer momento da nossa existência, vamos estar debaixo de autoridade. Diga assim, debaixo de autoridade. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer ao recebermos a Cristo então, o nosso corpo permanece como está. Se alguém é gordo, permanece gordo, estar gordo naquele momento, e no instante que recebe a Cristo, não vai voltar para o padrão, porque o corpo ainda continua, irmão, normal. Se alguém é magro, também da mesma forma. Estou apenas usando como exemplo, bem pitoresco, só para gravar, certo? Mas independente o corpo não é transformado de imediato. O nosso espírito é transformado. A nossa mente também não é transformada de imediato. A semente do Senhor, que é o Espírito Santo, o selo da promessa, fica em nós. Começa a operar no nosso corpo. E aí o Espírito começa a trazer reflexo sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma, sobre a nossa mente. Alma é constituída de vontade, emoção e mente. A alma é constituída de vontade, emoção e mente. Então, no primeiro momento, o Espírito vai ser alimentado pela palavra. O Filho de Deus tem que se alimentar com o leite genuíno da palavra, como está escrito em Pedro. Diz, irmãos, desejai ardentemente como meninos o leite genuíno da palavra, para que possa crescer. Então, há uma necessidade de nós nos alimentarmos com a palavra. E o nosso espírito vai estar se fortalecendo. E a nossa mente tem que ser transformada pela palavra. Tem que ser educada, reeducada. É um processo de reestruturação de valores, de princípios, que nós temos que colocarmos na nossa mente para funcionar. E o nosso espírito está pronto, mente está sendo renovada pela palavra, e o nosso corpo, por favor, vamos abrir em Romanos no capítulo 8, voltar um pouquinho, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5. Marque, por favor. Aí, e antes de lermos esse trecho, deixe marcado e vá para 1 Coríntios capítulo 9, deixe em Romanos capítulo 8 e vá agora para 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 26, ou melhor, perdoe-me, no capítulo 9, versículo 25, diz assim: todo aquele que luta em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Portanto, corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Observe bem a orientação que ele está dizendo, olha, eu faço algo com o meu corpo, eu subjugo o meu corpo, para que eu pregando a outros, eu não venha a ser reprovado naquilo que eu estou pregando. Observamos, e eu trabalho com um atleta, que eu às vezes fico assim, boquiaberto de ver o grau de disciplina que ele coloca nas suas atividades, para poder participar de uma atividade como a Ironman. Nós temos aqui, na verdade, a esposa de um Ultraman. Isso é raríssimo, viu, irmãos? Mas nós temos aqui uma irmã ali, a irmã Thalita, aí o esposo dela é o irmão Alex, que um dos poucos alagoanos que participou de Ultraman. Algo assim, é uma atividade alta, irmão. Que só para termos uma ideia, o Ultraman, ele corre 84 quilômetros. Então é uma corrida bem razoável, né, irmão? Se pensarmos que
que uma com a maratona são 42 quilômetros, só em pensar a gente já fica cansado, imagine 84 quilômetros. É uma coisa simples, mas ele pega uma bicicleta e tem que rodar 400 e poucos quilômetros, né, irmão? De uma vez só. Então é algo que só de pensar a gente fica. Imagine um grau de disciplina que alguém, e tem uma coisa simples também, para ele descansar, ele tem que nadar, me parece que são 10 quilômetros ou 6 quilômetros, eu estou só na dúvida em relação a isso, no mar. Então, irmão, é uma prova bem razoável. Mas o que é que eu quero dizer? Imagine o grau de disciplina de um atleta, e ele faz isso para quê, irmão? Com que propósito? Com que propósito o atleta faz isso? Para conseguir uma coroa corruptível, uma medalha que vai ficar ali guardada e um prêmio de consolação. E para ele, na verdade, que gosta dessa atividade, para ele é um prêmio. Para quem está participando naquele momento também é um prêmio. Isso é louvável em termos de disciplina, em termos de conquistas pessoais. Mas, irmãos, isso não traz galardão diante do Senhor. Mas uma coisa, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, uma coisa eu faço, eu subjugo o meu corpo. Então significa que nós temos, nosso espírito, ele pode subjugar o nosso corpo. Assim como a mente é renovada pela palavra, o nosso corpo, ele deve ficar em submissão ao homem interior, que é o nosso espírito. Nós podemos dizer, corpo, você não pode fazer isso, você quer fazer isso, mas você não pode, e eu lhe subjugo nesse momento. Carne, você quer ver filmes, inclusive tarde da noite, coisas que não vão glorificar o Senhor, coisas que estão fora de qualquer censura de cidadão cristão, de homens cristãos, de mulheres cristãos. Eu não vou fazer isso, não vou satisfazer o desejo da carne, eu vou colocá-los em submissão, em sujeição ao meu espírito. O meu espírito, ele tem prazer na lei do Senhor, o meu corpo ele não tem. A minha alma está sendo renovada ainda também completamente, não tem. Mas o meu espírito ele está preparado. Eu vou colocar à minha disposição, na minha frente, eu vou colocar coisas que glorificam o Senhor. Eu não vou colocar meus olhos sobre coisas imundas, coisas que não vão glorificar o Senhor. A internet está à minha disposição e qualquer um de nós tem na nossa mão o mundo. Internet é uma janela para o mundo, irmão, não é nem uma janela, é uma porta escancarada para o mundo. E se não tivermos cuidado, irmãos, se nós não tivermos cuidado, nos tornamos escravos desse comportamento. Mas nós temos um espírito, diga assim, temos um espírito recriado por Deus e pronto para agradar a Deus. Diga, eu estou em espírito. Diga, corpo, está me ouvindo? Você é escravo do meu espírito. Todos nós. O nosso corpo, ele é escravo. Por que é escravo? Por que o apóstolo Paulo diz, antes subjugo o meu corpo? Quem vai subjugar o corpo? Eu. Eu quem? O homem interior, que tem prazer na lei do Senhor. O corpo quer uma coisa, faça outra. Não estou falando das coisas legítimas e lícitas, não. Estou falando das coisas erradas. O corpo quer fazer algo que vai desagradar a Deus, que vai se afastar da comunhão com Deus. Não deixe o corpo prevalecer. Deixe o seu espírito dominar. O homem natural, o homem intelectual, o homem natural, o homem racional, não compreende as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais se discernem no espírito. Não adianta tentarmos intelectivamente, cognitivamente, por meio do conhecimento humano, por meio do conhecimento, seja ele sensível, intelectivo, seja de qualquer forma, inteligível, como diz a filosofia, não importa. Isso aí, irmão, não vai agradar a Deus. Não deixa esses pensamentos irem contrários à palavra. A palavra é o alimento do espírito. Se a palavra diz uma coisa, nós vamos agir de acordo com a palavra. E aí, nesse caso, nós estamos agindo em submissão. Submissão. Porque passamos grande parte do tempo falando sobre submissão e não passamos direto para a autoridade. Porque só age com
só é uma autoridade legítima perante o Senhor, aquela que recebeu de autoridade legítima essa delegação e está firme de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Só é autoridade quem recebeu autoridade de autoridade legítima. E a autoridade legítima é aquela que é submissa à vontade do Senhor. É muito interessante, e às vezes eu fico impactado, irmãos, quando começo a estudar o comportamento e o perfil de Moisés. Moisés, irmãos, começou o seu ministério aos 80 anos. Ele tinha um nível, naquele momento o Senhor já tinha trabalhado tanto na vida e no comportamento, no caráter dele, que chegou a ponto dele dizer: Senhor, envia aquele que tu vais enviar, não sou eu o homem indicado não, Senhor. Olha, eu não tenho prática, eu não estou preparado para cumprir essa missão, e não falo bem. Senhor, eu sou pesado de língua. Tem gente que diz que ele é gago, mas isso a Bíblia não diz isso não, viu? O que a Bíblia, Luciano Subirá, ele fala algo muito interessante, que ele diz, e eu adotei também como postura de comportamento cristão, que ele diz que o que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza. Não, essa frase não é dele não, é muito antiga, é bem anterior. Mas é bom que nós compreendamos isso, viu, ministros, todos nós? O que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza. Então, se tem certas coisas sobre comportamentos de homens de Deus, que a Bíblia não foi enfática naquele ponto, não traga maldição para a sua vida pregando do achismo, da forma que você acha, censurando inclusive certas condutas. O caráter do homem de Deus. A conduta você pode avaliar, não pode julgar o caráter, a integridade dos homens em função disso. Então ele diz: sou pesado de língua, ou seja, eu tenho dificuldade disso. Talvez de repente ele estava se mostrando tímido naquele momento. E o Senhor olhou para ele e disse: não é Arão teu irmão que fala muito bem? Não mudou de ideia, não colocou Arão no lugar de Moisés, mas disse: eu colocarei as palavras na tua boca e tu falarás a Arão. Tu, olha que coisa séria, tu serás Deus sobre Arão e ele será o teu profeta. Olha que nível de compromisso. Ele estava dizendo: olha, as palavras que eu colocar na tua boca sobre a vida de Arão, ele vai funcionar como se fosse teu profeta. Você vai falar as palavras que eu estou falando para ti, e Arão vai falar através de ti. Ele não tirou a unção de Moisés e colocou sobre Arão. Depois, quando Moisés teve aquela dificuldade administrativa e estava se desgastando muito por estar cuidando de 3 milhões de pessoas e precisava de uma instrução mais clara, Deus inspirou a Jetro para que viesse realmente e orientasse a ele. E ele disse: o que tu estás fazendo não é bom, porque estás se desgastando e dessa forma está sendo consumido. Mas faz o seguinte: nomeia homens sábios em que tu saibas que é íntegro, que é respeitável diante da comunidade. Foi a primeira vez que o Senhor apontou para alguma coisa ligada ao diaconato. Lá na frente, em Atos dos Apóstolos, no texto, na mesma linha, vai estabelecer os diáconos. Mas ele estava dizendo, ele disse: olha, é necessário, pois, que divida essa carga. Nomeia 70 homens diante da multidão, ou melhor, nomeia homens que sejam respeitáveis, que sejam tementes a Deus, e eu tirarei do Espírito que está sobre ti, e colocarei sobre eles, e eles ajudarão a você a levar essa carga. Mas o que eu achei lindo, maravilhoso, foi tremendo, foi o seguinte: o Senhor disse: eu tirarei do Espírito que está sobre ti. Existe uma autoridade que está sobre alguém, e alguém de uma forma legítima transfere para outra, de uma direção do Senhor. Olha o princípio de submissão.
Deus fez isso. Depois que ele avaliou, depois que Moisés avaliou, e viu que tinham 70 homens confiáveis, respeitáveis, tementes a Deus, os chamou. E compareceu ao arraial 68 homens. E ele começou então naquele momento, quando impôs as mãos sobre eles, houve uma transferência de unção, um compartilhar da unção, na verdade. Aqueles 68 começaram a profetizar. Moisés era um profeta, e eles começaram a profetizar. E os outros dois, que não estavam na hora, estavam no outro local distante, fora do arraial, mesmo assim, porque já existia uma ordem da parte do Senhor, e existia uma delegação por parte de Moisés, esses dois homens, lá onde estavam, começaram a profetizar também. Josué, zeloso com Moisés, correu e disse: meu Senhor, esses dois estão profetizando. Senhor, impede que eles façam isso. Aí ele disse: tu tens zelo por mim? Tu tens ciúmes em relação à unção que está sobre a minha vida? Preservando essa unção? Quem dera eu que todo Israel profetizasse. Mas aqueles dois que estavam ali distantes, por força do operar da unção transferida, eles receberam lá onde estavam. Irmãos, a unção ministerial é algo, irmãos, que nós devemos tomarmos cautela e ao mesmo tempo também sermos zelosos, porque alcança necessidades. Amém, amados? Então o nosso espírito pronto, mente renovada e corpo sujeito. Vamos para Romanos no capítulo 8, versículo 5. Vamos ver algo interessante para o nosso estudo. Romanos capítulo 8, versículo 5, o Senhor está nos ensinando a vivermos uma vida através do Espírito. E olha o que diz aqui, a partir do versículo 5. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Toda igreja diga assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Diga assim: eu não estou na carne, mas no Espírito. Aí a partir da vírgula, tem uma advertência para nós, diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, ele está dizendo, o nosso corpo, sensorialmente, pelos sensores, ou seja, pelas nossas sensações, pela nossa carne mesmo, pela nossa mente, ele não vai glorificar a Deus, porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus, está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, então é por isso que todos nós seremos transformados, mas nós temos o dever, como está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo devem serem guardados, preservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Nós temos uma responsabilidade, nós temos o nosso espírito que deve dominar sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. Nós devemos guardar essas três dimensões, espírito, alma e corpo, preservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Amém, amados? Diga, é responsabilidade minha. Diga, é uma responsabilidade minha. Quando eu falo isso, é para que a sua alma ouça,
ouça o que a sua boca está dizendo, para que venha sobre você o temor do Senhor. Pastor, o senhor quer que nós andemos no temor? Só pode agradar a Deus, só pode receber direções dele, só pode estar no centro da vontade de Deus quem está andando no temor a Deus. E que temor é esse? É um temor reverencial. Meu pai tem 84 anos. Oh Jesus, agora em abril, eu tenho que lembrar, viu irmão? Eu não sou muito bom em lembrar de datas de aniversário. Eu peço perdão a vocês, viu amados? Me perdoe. Mas papai agora em abril, me parece que é 2 de abril. 2 de abril, bem minha irmã. Papai está completando 85 anos. 85 anos. Eu nunca liguei para o meu pai. Daqui para Fortaleza eu ligo de 3 em 3 dias, 2 em 2 dias. Às vezes quando a saudade aperta. Às vezes eu ligo para ele e digo assim, pai. Aí ele diz, meu filho, está tudo bem? Eu digo, tá pai, eu liguei só para ouvir sua voz. Aí ele disse, ô meu filho. Ele disse, ô meu filho. Uma vez ele soltou para mim e disse, meu filho, você ligando para mim, a sua voz me faz ter a alegria de viver. Você me ajuda a viver, meu filho. Eu fico feliz com isso. Mas quando eu ligo para ele, a primeira coisa que eu digo é a bênção pai. Eu começo a ligação com a bênção pai e termino a ligação com a bênção pai. E quando eu tenho alguma coisa importante para fazer, que ministerialmente inclusive, e abrir igrejas ou alguma coisa nesse sentido, ou tomar uma direção que envolve muita responsabilidade, eu peço a papai que ore por mim. Eu digo, papai, qual é o seu conselho? Pastor, e devemos ouvir os nossos pais? Devemos. Olhar com a palavra. Submissão é absoluta. Obediência é que é relativa. Submissão é absoluta. Seu pai vai ter sempre o seu respeito. Seu pai vai ter sempre honra. Independente de que posição esteja, quer seja crente, quer não, quer esteja, não, você vai sempre honrar o seu pai. Agora, quando ele lhe mandar, é por isso que diz que submissão é absoluta, ninguém pode questionar, é inquestionável. Agora, obediência é diferente. Quando seu pai, que não conhece o Senhor, algum caso desse, que mandar fazer alguma coisa que não agrade a Deus, aí você está autorizado por Deus a desobedecê-lo sem desonrá-lo. Você sabe que você pode desobedecer sem desonrar? Pode. Quando o marido determina que a esposa faça alguma coisa e dá uma ordem manifestamente ilegal, ou quando qualquer outra autoridade no trabalho, em qualquer esfera de autoridade, ou seu próprio pastor, se porventura der uma ordem que está em desacordo com a palavra, você diante do Senhor está desautorizado a cumprir aquela ordem, mas diante do Senhor você está determinado a honrar o seu líder, seu pai, a autoridade que está sobre você. Você pode honrar e se submeter e não obedecer em determinados momentos. Mas uma vez eu cheguei para papai, disse, pai, Deus está falando comigo sobre algo e eu preciso da sua bênção. Se o Senhor me abençoar, eu irei. Se o Senhor não me abençoar, eu não posso ir. O que o Senhor faz, pai? Ele deu um suspiro bem profundo e disse, meu filho, você desse jeito vai ficar muito longe de mim, muito distante, 1.700 quilômetros. Vai ficar mais longe ainda, 2.700 quilômetros. Eu já estava 1.000, com mais 2.700, dá 2.700 quilômetros. Meu filho, vai ser mais difícil de ver. Aí deu um suspiro de novo. Disse, mas nós não somos nós, somos do Senhor. Que se faça a vontade do Senhor. Eu digo, o Senhor me abençoa, abençoou. E eu fui para lá, com a bênção do papai, e fui bem aventurado. Quando você faz a coisa certa, obedecendo os princípios certos, você faz a colheita certa, você coloca a semente certa no solo, você vai receber o fruto proveniente daquela semente. Se as primícias são santas, a massa também o é. Em nome do Senhor Jesus,
O Senhor está restaurando na igreja a consciência de submissão e autoridade. E está também nesse tempo nebuloso, em que os valores de famílias estão se invertendo, em que os valores da sociedade estão apodrecidos. Nesse tempo nebuloso, é necessário que nós voltemos a praticar as verdades mesmo antigas. E eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, se você tem pai e mãe ainda vivo, nunca tomou a bênção a ele por algum motivo, aqui está uma experiência de um homem que já tem idade de ser pai de alguns de vocês, mais jovens. Eu estou com 55 anos. Eu tenho visto na prática, e tenho observado, que eu era observador desde criança, e eu tenho visto todos os filhos que se rebelaram contra pai e mãe, nos últimos 45 anos, eu tenho visto isso de carteirinha. Nenhum deles se deu bem na vida. Nenhum deles está completamente feliz. Então o que eu quero dizer para você, se você tem pai e mãe ainda vivo, nunca deu a bênção, nunca tomou a bênção, bênção na verdade, não se faz favor a pai não, o pai e a mãe é que está abençoando você. Chega para ele e diz: mãe, a bênção, mãe, eu preciso da sua bênção. Você naquele momento está dizendo: eu reconheço a autoridade espiritual colocada por Deus sobre você, sobre o Senhor, sobre a senhora. Reconheço que estão sobre a minha vida e repouso uma bênção sobre a sua mão, em relação à minha vida, uma posição de autoridade. Então nesse momento, eu preciso, mãe ou pai, me abençoa. Ah, pastor, isso é uma moda nova? Não. Não. Faraó pediu a bênção de Jacó. Com 137 anos, Jacó, ele chegou, Faraó, quando Moisés apresentou, e disse: esse é o meu pai. E ele disse: quantos anos o senhor tem? Aí ele disse: são poucos anos da minha vida, só estou com 137 anos. Aí ele foi, e aí diz: e Jacó abençoou a Faraó e toda a sua casa. E ele disse: eis que coloco diante de ti toda a terra do Egito, escolhei, pois, a que mais te agrada, e onde se agradar, fica lá, não tem problema. Se Faraó, um ímpio, um homem perverso e ímpio, se submeteu e reconheceu a bênção que existia sobre um homem de Deus, que era Jacó, uma linhagem, por que nós, como filhos de Deus, não podemos tomar a bênção aos nossos, pedir a bênção, pedir a bênção aos nossos pais? Pastor, por que está insistindo isso? É para sarar a igreja. Não deixa que o teu pai e tua mãe parta, e a única coisa que faça lembrar a você, quando lembra do nome dele, seja o remorso. Uma vez eu ouvi algo que me deixou impactado. E muitas vezes, as únicas flores que as mães recebem, que as esposas recebem, que as mulheres recebem, em grande quantidade, é quando morrem e são sepultadas. Isso é forte. Isso é forte. Procura honrar os teus pais enquanto estão vivos, para que venham sobre ti, venha uma bênção sobre ti. Nós estamos falando de submissão e autoridade. Nem entramos na autoridade, estamos falando mais na submissão. Procura honrar teu pai e mãe enquanto estão vivos, para que não venham sobre ti apenas remorsos. O que mais me martela na cabeça quando eu lembro da minha mãe, é a última frase que ela falou para mim. Eu liguei e ela estava com Alzheimer, com 79 anos, quase 80, quase 80 anos, que ela faleceu com 80. Eu liguei para ela ali, e meus irmãos, minha irmã dizia: meu irmão, às vezes ela não ouve não, ela não responde não atende não. Eu liguei para ela e eu digo: mas faça uma coisa, bote o telefone no ouvido dela, lá em Fortaleza. Aí veio, botou o telefone, e eu disse: mãe, benção mãe, a senhora está lembrada de mim, mãe? Aí ela deu um suspiro, irmão, foi a única coisa, a última frase que eu lembro. Disse: meu filho, uma mãe nunca esquece. Louvado seja o nome do Senhor. Pouco antes, eu fui a Fortaleza,
ela deitada na rede dela, na cama dela, meu pai ali do lado. E eu quis ter como pastor a certeza de que minha mãe, diante de toda a nebulosidade, diante de todas as dificuldades, diante de todas as pressões da enfermidade, de tudo, eu quis ter a certeza que minha mãe estava consciente plenamente da salvação dela. Eu disse: mamãe, como está com Jesus? Meu filho, Jesus é bom. Eu digo: mamãe, vamos. Aí orei com ela, a confissão, perdoando todas as pessoas, coisas, qualquer dificuldade. Depois nós cantamos um hino, e a irmã conhece bem. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou sem ti, Senhor, que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem seu amparo, meu Jesus, Senhor. Quando chegares à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, tens em mim que nunca me desvie, né? O teu amparo. E aí continua, meu irmão. Agora eu estou. A irmã conhece bem. Depois a gente vai cantar junto esse hino, amém? Pastor, por que está falando isso? Porque faz parte desse tema, para trazer uma reflexão para nós. Todos nós. E tem uma coisa linda. E aí eu posso te dizer que é certeza mais do que matemática. Matemática é ciência dos homens, irmãos. Que você plantar nos seus pais, você vai colher nos seus filhos. No ano de 1976, já faz uns dias, né, amado? No ano de 1976, eu li uma história que marcou a minha vida. Era uma história simples. Era costume de uma tribo distante, os filhos pegarem os pais, colocarem sobre os seus ombros e levar para um lugar distante, e ali numa caverna deixarem morrer à míngua. Seguindo o costume da tribo, um jovem pegou o seu pai e colocou sobre os ombros. Pegou um couro de animal curtido e o entregou para o pai levar como cobertor. E quando colocou o pai sobre os ombros, aquele pai já velhinho, fraquinho, colocou sobre os ombros, entregou um couro para ele levar, tinha uma criança, neta desse velhinho, saiu correndo atrás do pai e disse: vovô, antes disso, me dá uma faca. Aí ele disse: para que tu queres essa faca? É que eu quero pedir para cortar metade desse couro, para quando eu for levar o senhor. Para quando eu for levar o senhor, meu pai. Me dê uma faca que eu quero cortar a metade desse couro que vai cobrir o vovô. No dia que for levar o senhor, eu vou utilizar. O pai caiu numa profunda reflexão naquele momento, segundo a história, e repensou se deveria ou não seguir o costume da tribo ou violar aquele costume. Você não precisa agir da mesma forma que o seu pai agiu. Eu já estou encerrando, mas eu preciso falar isso. Você não precisa agir da forma que seu pai agiu. Você não precisa agir da forma que seu avô agiu. Nessa semana eu tive que orar ao Senhor. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado. Mas eu por um instante fiquei com raiva do meu bisavô, sem conhecê-lo. E meu pai me compartilhou algo que tinha sofrido nas mãos do avô dele, que era o meu bisavô. Algo pesado, irmão. Antigamente os homens eram mais perversos. E tinha perversidade. Tais como um menino simples, trabalhando no campo, caiu por cima de uma vergonha no campo, no meio do mato, caiu por cima de espinhos, e o espinho entrou no centro da mão e saiu em cima. O bisavô pegar uma ponta de uma faca e abrir assim a mão e tal, e tirar sangue frio, e depois pegar, justamente quebrar uns paus que estavam por perto e dar uma pisa nele para ele aprender a andar e não cair mais.
Ter cuidado quando estivesse trabalhando. Uma criança. Pastor, isso é muito impacto? É. Antigamente os homens eram extremamente perversos. Hoje são mais policiados, mas o sentimento ainda continua no coração dos homens, viu, amados? Nós temos que tomar muito cuidado. Tem demais, tem gente extremamente todo, né? Nós temos que tomar cuidado, porque no caminho da perversidade nós já andamos um dia, e nós devemos tomar cuidado. E foi preciso eu orar para, Pai, me perdoa, limpa todo o meu coração com relação a isso, porque me levantou uma ira por dentro. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios no capítulo 13, que o amor não se alegra com a injustiça, mas ele folga com a verdade. E foi preciso eu orar perdoando a ele. Mas ele, irmão, não pôde dar além daquilo que tinha. Mas eu e você temos coisas que podemos compartilhar numa dimensão muito maior. Nós podemos fazer completamente diferente. Nós podemos andarmos em amor. E já que estou falando em família, um dos homens que me deu mais amor e ainda hoje me dá é meu pai. É o meu grande amigo, irmão. Mas quando a minha avó orava, ele que é o pai ele na verdade é o pai de fé da toda a família. Mas quando a minha avó, no interior, tirava espinhos das costas dele depois de uma pisa do pai, irmãos, eu não vi o meu pai ficar com ódio do avô nem do bisavô. E outra coisa, cuidou do bisavô até o momento dele morrer, mesmo menino, sem problema. E hoje meu pai poderia ser um homem com o coração totalmente fechado, pelas mazelas, pelas dificuldades que passou, mas hoje é um homem amorável. E eu, que tenho o amor de Deus, nós temos o amor de Deus também, podemos agir de uma forma diferente, influenciar a geração dos nossos filhos, e começar uma nova caminhada, plantar no coração dos nossos filhos, aquilo que às vezes nós não recebemos, mas nós hoje temos o amor de Deus, e podemos agir com amor, e andar em submissão, para que nós possamos viver o melhor de Deus. Amém, amados? Diga, eu amo meus pais. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Eu quero